Resumo bem rápido aqui de funções da linguagem, a gente não vai enrolar nada, bem rápido mesmo para o vídeo ficar pequeno. Bem rápido mesmo para o vídeo ficar pequeno e a gente entender o que são essas funções da linguagem. O que acontece, gente? Nós temos os elementos da comunicação, que nós estudamos muito bem. Nós temos o locutor, nós temos o receptor, nós temos a mensagem, temos o código, o canal, e nós temos o contexto, que são os referentes daquele ato comunicativo. Nós temos 6 elementos da comunicação. E para cada um dos elementos da comunicação, nós temos uma função que a linguagem exerce. Quando eu falo, quando eu escrevo, quando eu produzo um texto, seja verbal ou não verbal, esse texto tem uma função. Dentro da linguagem ali ele tem uma função. E essa função é construída a partir do tipo de ênfase que é construído também. Se eu enfatizo mais o emissor ali, o locutor do texto, aquele que criou o texto, eu tenho a função chamada emotiva. Pode anotar aí que é emotiva. A primeira é isso, emotiva ou expressiva. Essa função é quando fala dos sentimentos, qualquer texto que fale dos sentimentos e emoções da pessoa que está criando o texto. Ou seja, eu chego para vocês e falo, gente, hoje eu estou tão triste, aconteceu algo terrível comigo. Então, quando eu uso pronomes na primeira pessoa, eu falo coisas de mim mesmo, de maneira bem subjetiva, eu estou criando função emotiva no meu texto. Do outro lado, se eu falo, se eu falo algo tentando convencer a pessoa que está recebendo, tentando convencer o receptor, eu estou conversando com você, eu quero convencer você a fazer ou deixar de fazer algo. Então eu vou ter função apelativa. Ela está centrada no receptor do texto. Você que está recebendo, eu vou tentar te convencer a fazer alguma coisa. Pode ser para comprar, pode ser engajar numa campanha. Geralmente vai acontecer esse tipo de função em textos de publicidade. Eu vou ter função conativa ou apelativa. Pode chamar de função apelativa, eu prefiro o nome apelativa. Mas também se você colocar conativa, não tem problema. Ou seja, ela é centrada no destinatário, no público-alvo. Eu preciso saber o público-alvo para ver se está centrada nele. Como que eu vou reconhecer? Vai ter verbos ali no imperativo. Faça, compre, beba, não entre. É porque eu posso querer que você faça ou não faça. Então tem lá. Mas nem precisa estar assim tão explícito. Se tiver só uma placa, sei lá, você vai chegando numa fazenda e está escrito ali na placa propriedade privada. Olha, é função apelativa. Cláudio, mas por que apelativa? Porque a pessoa não quer que você entre. Ela quer que você não entre na terra dela. Por isso que ela está avisando que ali é propriedade privada. Então, mesmo que não esteja, só da sua mãe falar para você, filho, você chega em casa, né? Ela acabou de limpar a casa, você chega, naquela atividade passada que nós fizemos. E aí você chega com o pezão todo sujo de lama, e ela fala, filho, acabei de limpar o chão da casa. Só da sua mãe dizer isso, já é função apelativa, ela não precisa ser explícita. Ou seja, volta lá naquela matéria nossa de intenção discursiva. A intenção é mais importante do que o que está escrito. Se a intenção da pessoa era você tirar os tênis sujos antes de entrar, é função apelativa. Ela queria que você modificasse o seu comportamento, que você fizesse ou deixasse de fazer alguma coisa para ela. Nós temos também a função poética, que é quando eu quero a mensagem mais bonita. Ou seja, se eu entrar no destaque da mensagem, eu usar mecanismos para a mensagem ficar mais bonita, eu usar cores, eu usar, por exemplo, rimas, ou seja, eu usar tudo que a poesia tem. Eu posso usar o verso todo medidinho, escrito ali em estrofes, eu posso usar palavras bonitas, figuras de linguagem, tudo que pertence à poesia e à arte vai construir linguagem poética. Por exemplo, se eu tiver no texto lá, tipo aqueles jogos que a gente faz, ó, o peito o peito do pé do Pedro é preto, o peito do pé do Pedro é preto. Só essa brincadeira com o P gera função poética. Então pode estar tanto num texto de poesia quanto num que não é poesia. Eu posso ter um anúncio.
Ah, Cláudio, mas calma aí, vai ter um anúncio que tem função poética, um texto que tem função poética e apelativa ao mesmo tempo? Não tem problema, pode ter um texto que tem as seis ao mesmo tempo. É um texto de um anúncio, para chamar a atenção do público, o sujeito escreveu o anúncio em forma de poesia. Mas o que vai valer ali naquele momento é a intenção dele. Então, se perguntar qual que predomina, qual que é a função mais importante desse texto, vai ser apelativa, porque é um anúncio. Nós temos também a função fática. O que é a função fática? Ela está centrada no canal. Lembra, o canal é aquilo que faz a mensagem chegar na pessoa. Então, se a função está centrada no canal, nós temos função fática. E a função fática, ela tem a pretensão de testar o canal. Ela só serve para isso, a função fática. Mas ela é importante. Porque se a função fática falhar no texto ali, eu posso não conseguir me comunicar. Então a função fática ela é para testar se o canal está funcionando. Eu pego o telefone e eu digo alô. A simples palavrinha alô ali tem função fática. Se tiver um enunciado assim, alô, quem está falando? Qual a função que predomina? Função fática, eu quis testar, eu queria saber se tinha outra pessoa do outro lado me ouvindo e apta para falar. A função fática, ela testa o canal. Quando o professor está dando aula para você e ele pergunta, turma, alguma dúvida? Todos entenderam? Minha voz está chegando aí no fundo? Qualquer pergunta semelhante é para testar o canal. Quando eu pego o microfone em uma festa e eu fico ali, 1, 2, 3, som, teste, 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 1, 2, 3, teste. Aquilo é para ver se o canal está funcionando, ver se tem possibilidade de fazer comunicação. Outra função, não menos importante, lá em cima, ó, metalinguística. Ela vai estar centrada no próprio código, na língua. Lembra? No sistema de signos que eu estou usando para criar minha mensagem. No próprio código, na própria linguagem, na própria língua. Língua, linguagem, código, nesse contexto é a mesma coisa. É um sistema de símbolos que eu uso para criar mensagens, codificar mensagens. E essa função metalinguística é quando o código explica a si mesmo. O código. Não estou falando se o locutor ali, o emissor, explicar ele mesmo, eu falar de mim mesmo, das minhas emoções, é função emotiva. Agora, se o código, eu escrevo uma mensagem em que o código se autoexplica. Por exemplo, quando você abre a gramática, você tem ali a própria língua portuguesa, que é um código, explicando o quê? Explicando a própria língua portuguesa. Quando eu tenho um código que se autoexplica, dicionário, você pega o dicionário, você abre o dicionário e cada palavra que está ali, cada verbete, ele explica a si mesmo. Eu tenho ali a palavra substantivo. E aí você tem a explicação do que é um substantivo. Então é um dicionário de língua portuguesa explicando as palavras da própria língua portuguesa. Ou então você vai ao cinema e tem um filme que fala sobre a vida de um cineasta. Ou seja, um filme que vai falar da própria arte de se produzir filmes. Você vai em um teatro e, sei lá, tem uma peça de teatro em que ela fala da própria arte do teatro. Ela explica uma peça de teatro que explica como que é uma peça teatral. Ou, por exemplo, como já caiu em uma prova, uma tirinha do Maurício de Souza, em que a Mônica ela pega um coelhinho, né, ela pega o coelho e sai correndo atrás do Cebolinha e dos outros amiguinhos. E então o Cebolinha vem e bate na parede da tirinha e ele diz, pô, não pintaram o resto da tirinha. Olha, uma tirinha que tinha consciência de si mesmo. Quando um personagem de ficção tem consciência ali dentro que ele é ficção, é metalinguística também, porque ele é um código. Uma música que fala sobre música, uma poesia que fala sobre poesia. Deu para entender isso? Se não entendeu, depois me falem que não entenderam. Mas eu penso que dá para entender. Ó. É um código que fala dele mesmo. Uma personagem dentro de alguma linguagem ali que tem consciência de si mesma.
Por último, não menos importante, é a função referencial. A função referencial, ela está centrada no contexto. E ela, geralmente, ela vem para explicar alguma coisa. Geralmente tem terceira pessoa e ela explica. Por exemplo, vai ter uma festa e no cartaz está explicando ali. A festa acontecerá no salão de eventos X, às 19 horas. Quando dá informação, ela pode ser chamada, inclusive, de função informativa, porque ela dá informação. Você pega o manual de algum equipamento que você tem e o manual vai explicar. Você pega a bula de um remédio e essa bula vai explicar como que esse remédio funciona, como você deve tomar, qual deve ser a dosagem, de quanto em quanto tempo, quais são os efeitos colaterais. Olha, é um texto informativo. Todo texto informativo tem função referencial. Texto das emoções de quem está criando o texto, emotivo. Texto que dá informação, referencial. Texto em que a linguagem está falando dela mesma, eu crio um texto ali muito criativo, em que a linguagem explica ela mesma, metalinguística. Texto em que eu quero que a mensagem fique mais bonita e uso todos os mecanismos, poética. Texto que quer só testar o canal para ver se está funcionando, fática. E texto que quer convencer o leitor de fazer ou deixar de fazer alguma coisa, ele comprar, ele não comprar, engajar na campanha, função apelativa. Essas são as 6 funções da linguagem. Espero que vocês tenham entendido, que tenham anotado um resuminho bem legal aí no caderno. Se não anotou, volta o vídeo lá no início, assista de novo anotando os principais pontos no seu caderno. Quando você anota, ajuda você a aprender melhor. No mais, manda dúvida pra gente, com aquele carinho, a gente vai tentar responder, tá bom? Até mais.